Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Quando o rei Nabucodonosor havia, pela primeira vez, cercado a cidade de Jerusalém, o rei Joaquim abriu as portas da cidade ao rei e ele levou para a Babilônia o rei, a sua família, os vasos sagrados do templo e uma grande parte dos habitantes. Esta foi a primeira deportação. E ele fez com que, no lugar de Joaquim, que foi levado para a Babilônia, ficasse como rei em Jerusalém o seu tio, Matanias, a quem Nabucodonosor mudou o nome para Sedecias. Estamos agora no reinado de Sedecias. Pela boca de Jeremias, Deus diz que é preciso submeter-se ao rei da Babilônia, porque o Senhor deu àquele rei o poder sobre as nações e até sobre os animais do campo. Mas esse discurso é desagradável, porque os que moram em Jerusalém estão pensando na liberdade, estão pensando numa rebelião contra o opressor. Jeremias, para tornar bem claro quanto Deus quer que se submetam ao rei da Babilônia, faz, sob a ordem de Deus, um jugo de madeira e coloca sobre o seu próprio pescoço. Aí surge um outro profeta falso, chamado Ananias, prometendo coisas boas, prometendo que dentro de 2 anos o Senhor fará voltar o rei Joaquim e a sua família, os utensílios de ouro e prata que foram tirados do templo e toda a população dos deportados. E este profeta tira o jugo dos pescoços de Jeremias e o quebra. Deste modo, diz aquele profeta, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. Jeremias diz que assim seja, porém todo profeta que veio antes de mim e de ti pregava a peste, a guerra, o castigo, a aflição. Quando um profeta anuncia a paz, só saberemos se é verdade quando isso acontecer. E de fato o Senhor falou a Jeremias, vai dizer a Ananias, tu quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Morrerás este ano, porque pregaste a infidelidade contra o Senhor. Um profeta que só anuncia vantagens, ele facilmente é aplaudido pelo povo. Essas vantagens não têm nenhum preço, nenhum ônus. Você vai obter sorte, vida longa, riqueza, mesmo que você não se converta dos seus pecados. Os verdadeiros profetas, quando prometem bênçãos, colocam condições para essas bênçãos. Você vai ter tudo isso de Deus se você se arrepender dos seus pecados, se você fizer a vontade de Deus, se você jogar fora os falsos deuses, os ídolos. O profeta Ananias morreu no 7º mês, como pena por ter induzido o povo de Jerusalém à infidelidade. O Evangelho traz hoje a multiplicação dos pães a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. A partir de que eu vou dar de comer a essa multidão? A partir de uma quantidade minúscula de alimento, que será multiplicada. Mas se este alimento fosse nenhum, Jesus do nada não tiraria nada. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e sobraram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram 5.000 homens, acrescentando-se ainda mulheres e crianças, uma multidão enorme. É Jesus que está distribuindo o pão, que ainda não é o pão eucarístico, mas fazendo sinais que ele fará na última ceia. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos. Tudo isso Jesus fará quando instituir a Eucaristia. Mas lá o pão será ele próprio. E a vida que ele vai nos dar não é a vida natural, é a vida divina, a vida sobrenatural da graça.
Se quisermos ser alimentados com o verdadeiro alimento, temos que crer que este alimento está escondido sob as espécies do pão e do vinho. Se quisermos ser orientados pelos verdadeiros profetas, temos que crer que aqueles que nos corrigem, que nos incomodam, que nos fazem previsões desagradáveis, foram enviados por Deus para o nosso bem. É sempre a verdade que nos liberta. A mentira pode ser agradável, mas ela nos engana e nos leva à perdição. Que Maria Santíssima, que sempre foi fiel à verdade, e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.